Bom dia, graça e paz, tudo bem? Como estão? Já no meio de semana, né? Como estão passando? Como estão? Família, tudo bem? Tudo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Estava vendo aqui uma passagem do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 17, lá no versículo 11. Os 10 leprosos são curados. E é muito interessante e também nos traz muito conhecimento da parte de Deus, né? Esse versículo, esse capítulo 17 de Lucas, em qual Lucas ele vai escrever sobre esses 10 leprosos e da maneira que Lucas ele escreveu. Sempre destacando alguma coisa, que o Senhor Jesus Cristo ali, ele fez, ele fazia, ele continua fazendo. Então ficou gravado, ficou escrito, para que nós hoje podemos nos aprofundar na maneira que o Senhor Jesus Cristo ele se comportava com as pessoas, como ele se importava com as pessoas e como ele fazia os seus milagres e mostrava o reino de Deus às pessoas, mostrava a ele mesmo que ele é dentro de nós o reino de Deus. Então ele ia aprofundando, ia caminhando, ia levando com seus discípulos, que ele escolheu os 12, e depois ele escolhe os 12, e depois ele escolhe a todos quanto iam a ele, e ele escolhendo e enviando as suas missões. Ele ia preparando os seus discípulos, porque ele iria ascender, ir aos céus, ele ia subir aos céus. Chegaria um determinado tempo em que ele iria cumprir a sua missão, iria por decreto, por planejamento, por amor, por graça e por misericórdia de Deus Pai, aquele Jesus Cristo a qual foi batizado ali, o qual se aproximou de João Batista, e João Batista olha para ele e fala assim: Pai, Senhor Jesus, eu careço de ser batizado, eu preciso ir a Ti, e Tu vens a mim. Não, irmãos, esse Senhor Jesus Cristo, Ele é muito maravilhoso. Ele é muito poderoso. Que homem bom que estava junto a eles, maravilhoso, sincero, verdadeiro. E Lucas ele descreve com muito, vamos dizer assim, com muita sabedoria da parte de Lucas. E o Senhor Jesus, ele é assim. Ele é dessa forma. O amor chega, transforma, ele fala do seu amor, fala do que iria acontecer, e os seus discípulos, eles ficavam admirados, porque como que um homem apareceu aqui entre nós, um homem com 30 anos, e ele começa a fazer sinais, e começa a mostrar o reino de Deus na terra, e que homem sábio, que misericórdia que ele tem, que amor, como ele tratava as pessoas, todos iguais, da mesma maneira. Ele falava com seu amor, com a sua graça. Então ele vai aqui escrever sobre esses 10 leprosos, e fala assim que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre,
tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então se achou nenhum que voltasse e disse louvor e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glórias a Deus. Amém. Que glorioso, que maravilha, que maravilha. Então vamos destacar aqui a gratidão deste que voltou. Não vamos falar daqueles 9 que não vieram, porque eles foram cumprir a lei. Não vamos falar aqui de ingratidão, não. Vamos falar aqui da gratidão. A gratidão, ela transforma as pessoas. A gratidão, ela é um vínculo entre quem deu, quem recebeu, o curado e quem curou. A gratidão, ela muda, transforma, porque sendo grato, você vai não ser escravo. A gratidão não é escravidão. A gratidão é uma demonstração de amor e de reconhecimento. Reconhecimento esse em que o homem, quando recebe alguma dádiva, alguma cura, algum favor, ele volta e fala: eu agradeço. E esse homem fez da mesma forma, assim. Ele, quando viu que estava limpo, ele não tinha ido no meio do caminho, ele olha para si: estou limpo, estou curado. A primeira coisa que passa na sua cabeça: agradecer o homem que falou para que eu pudesse ir e que eu seria curado. Ele me purificou. A sua palavra me purificou. E ele volta agradecido, gratidão. Vamos pensar assim: enfermo, estava expulso da cidade, não podia ficar, pela lei não podia ficar dentro da cidade, então ficava fora da cidade, ele era leproso. Os leprosos não podiam ficar no meio dos seus parentes, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, das pessoas que amavam. Estavam excluídos. Tanto que aqui no começo fala que eles quando Jesus ia caminhando, quando Jesus entra por Samaria e Galileia, ao entrar no povoado, 10 leprosos, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigem-se a ele e ficaram a certa distância. Eles ficaram a certa distância porque era lei, eles não podiam aproximar de ninguém. Eles eram leprosos, eles estavam excluídos. Dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A bondade de Cristo, o seu poder e os sinais e maravilhas que ele operava, o que ele fazia, as obras que o Pai
os deu a fazer na terra, naquele tempo, na história. Chegou também aqueles leprosos que estavam ali, e eles certamente pensaram: ah, se nós tivéssemos um encontro com esse homem diferente chamado Jesus, de certo ele nos limparia, ele nos daria a cura. E esse momento chegou. Então, eles de longe gritaram em alta voz, porque ali estava alguém que eles depositou a esperança. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o que está fazendo milagre. Jesus, o que tem amor, o que acolhe, o que faz sinais e maravilhas. E de certo esse é o Filho de Deus, é o enviado. Possa ser que passou isso na cabeça deles, não está escrito. Mas nós sabemos, quando nós nos aproximamos de Deus, do Filho de Deus, nós ouvimos que Ele ama, liberta, cura, salva, restaura. E nós nos aproximamos dele através de Deus, por Deus e pelo Espírito Santo. Nós sentimos que estamos adiante de um homem diferente. Certamente assim, naquela época, eles sentiram: esse homem é diferente. E nós ouvimos falar que ele cura. Vamos aproveitar essa oportunidade, se um dia nos encontrarmos ele. Então esse homem veio com toda essa gratidão, porque encontrou o Senhor Jesus. E o encontro com ele, mesma distância, gritando com alta voz. Isso me faz lembrar a época antes de sair do interior da Bahia, meu irmão muito enfermo, e ele relata para mim. Ele me chamava com um nome carinhoso, porque todos na Bahia me conheciam como Gênio. E ele chama no leito, na cama do hospital, e ele me chama e fala: Gênio, essa noite Deus falou para mim que Ele vai me levar. Mas você ora pela nossa mãe e pede para Deus consolar ela. Ele tinha 14 anos. Ele me chama e fala isso. Então, eu ouvindo aquilo, eu choro com ele, e eu fortaleço ele. Eu falo: sim, eu vou orar por ela. E eu saio daquele quarto aquebrantado. Que uma criança, um jovem de 14 anos, com uma força tão grande, com uma fé tão maravilhada. E eu saio do hospital, uma cidadezinha pequena, e no meio da rua de paralelepípedo, de pedra, calçamento, e eu ajoelho ali. Aos meus 19 anos. E eu ajoelho e oro a Deus e falo para Deus: Senhor, no meio da rua aqui mesmo, as pessoas passando, eu faço essa oração. Pai, meu irmão, ele relatou que teve um encontro contigo e falou que tu irá levá-lo, e pediu para que eu pedisse em oração que
orasse a ti, falasse contigo e relatasse sobre a questão da nossa mãe, que ela vinha com fragilidade, estava também enferma, e o nosso irmão naquela situação. Então ele ora e pede para mim, e fala para mim. Então eu oro a Deus e peço a Deus, em oração, para Ele consolasse a nossa mãe. Glória a Deus. E o Senhor assim fez, Ele partiu, Ele foi, Ele veio a falecer, e a minha mãe ficou firme. E isso eu vi que Deus ouviu, ou de certo fez conforme a sua vontade. E eu estou falando isso porque quando nós estamos em situações delicadas, de enfermidade, aflitos, oprimidos, nós também fazemos assim. Nós não ligamos para nada. Nós clamamos, gritando, ajoelhamos. E não importa quem está ao nosso lado ou quem está passando, mas nós nos expressamos. Nós nos expressamos a Deus. E certamente aqui esses leprosos fizeram da mesma maneira. Eles se expressaram da maneira que dava, da maneira que deu. Eles gritou, Senhor. Da mesma maneira que aquele dia eu me ajoelhei, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, por alguma causa que tinha, por algum pedido que tinha, pela situação da sua vida, porque estava passando por dificuldade, pela enfermidade. Então às vezes nós vamos fazer isso. Muitos irão chamar nós de louco. Glória a Deus, aleluia. Mas você e Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Então esse homem ele volta com uma gratidão muito grande. Ele recebeu de Deus um livramento, ele recebeu de Deus a cura. Ele poderia, naquele momento, passou na cabeça dele, agora eu posso voltar para minha esposa, meus filhos. Se fosse casado, a minha família, eu posso abraçá-los. Então é muito interessante essa parte. Essa parte é muito interessante. Da maneira como nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez. Então Lucas ele vai relatar, ele vai escrever com muito cuidado essa passagem desses 10 leprosos. E a gratidão daquele que voltou era muito grande. É por isso que nós somos gratos a Cristo, é por isso que nós somos gratos a Deus. É por isso que nós queremos nos aproximar todos os dias. Queremos falar da sua palavra às pessoas. E não é somente ficar para nós esse amor, essa gratidão, essa graça, mas falar para as pessoas o quanto esse Deus nos ama. E que essa passagem aqui de Lucas, desses 10 leprosos, que ele descreveu, que o Senhor Jesus fez aquele milagre, que aquele que voltou, aquela gratidão, possa também ser a nossa gratidão a Deus, por ter nos apresentado o Filho, e o Filho por ter nos dado ao Pai, e o Pai por ter nos firmado nossos passos junto ao Filho, e que nossa gratidão possa ser grande com esse Jesus Cristo, na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas que vão ouvir, que vão ter esse testemunho. Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos ao Filho pela sua obra redentora. Que esse dia possa, essa mensagem possa entrar no teu coração e possa também transformar. E essa gratidão por Cristo possa ser sincera em tua vida, na vida da tua família. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus ama cada um de nós e vai nos guardar até a vinda do seu Filho. Enquanto isso, vamos testemunhar, vamos testificar esse amor. Deus abençoe a vida de vocês e que essa transformação, que essa gratidão
que essa passagem aqui, de Lucas, por esses 10 leprosos que foram purificados, por aquele um que voltou, pela gratidão que ele tinha, possa nos transformar. Deus abençoe a cada um de vocês.